Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num documento assim super importante para engenheiros, agrônomos e quem contrata, né? A resolução número 1137 de 2023 do CONFEA. Nossa fonte é o texto oficial mesmo. E a missão, é desenrolar as novidades e o impacto dessa norma na anotação de responsabilidade técnica, ART, e nos acervos técnico e operacional. Exatamente. É uma resolução-chave que mexe com muita coisa. Ela se baseia em leis importantes, tipo a 5.194 de 66, que regula a profissão, e a 6.496, que criou a ART lá em 77, né? E olha que interessante, ela já conversa com a nova lei de licitações, a 14.133. Mostra bem o peso disso para contrato público também. Legal. Então vamos começar pelo coração da coisa, a ART. Para quem talvez não seja da área ou só para a gente relembrar, qual é o papel fundamental dela, segundo essa nova resolução? Olha, a ART é, digamos, a identidade da responsabilidade técnica. É o documento que fala, olha, para essa obra aqui ou para esse serviço, é este profissional que responde legalmente. Sem ela, fica um vazio, né? Não tem essa ligação formal. Ela que conecta o profissional habilitado à atividade que ele está fazendo ou supervisionando. Essencial. E essa obrigatoriedade é para tudo mesmo? Qualquer coisinha, até um acordo de boca precisa de ART? Sim, a regra é bem ampla. Qualquer contrato escrito ou mesmo verbal para fazer obra ou serviço de engenharia, agronomia, precisa da ART registrada. E um ponto que a resolução reforça bastante é que vale também para quem tem cargo ou função técnica numa empresa, seja pública ou privada. Não é só para autônomo ou projeto pontual, sabe? A ideia é cobrir todo o exercício da profissão mesmo. Entendido. E na prática, para o profissional, como é que ele registra essa ART? É muito burocrático? Então, a ideia é que seja cada vez mais ágil, tudo eletrônico. O registro é online, pelo sistema do CREA da região onde o serviço vai rolar. O profissional entra lá, preenche os dados, gera guia, paga. E aqui tem um detalhe importante. O registro só vale depois que o pagamento cai, tá? E a recomendação forte é pagar antes de começar qualquer coisa. Iniciar sem a ART paga e registrada, aí pode dar multa, complicação. E depois de paga, para onde vai essa informação? Fica num sistema? Isso, vai para o SIC, que é o Sistema de Informações CONFEA-CREA. Ele alimenta um banco de dados nacional de ARTs. Fica tudo centralizado. Sobre guardar o documento, a responsabilidade é dividida. O profissional e quem contratou tem que ter uma cópia, digital ou impressa. E tem mais, uma via tem que ficar lá no local da obra ou do serviço. Ah, e um lembrete. Se o profissional está com registro suspenso, cancelado, interrompido, ele não pode registrar a ART nova, claro. Ok, a ART essencial, registrada, guardada. Mas eu vi que a resolução fala em tipos diferentes de ART. Não é tudo igual, né? Quais são essas classificações? Isso mesmo, ela se ajusta. A mais comum é a ART de obra ou serviço. É para um projeto específico, sabe? Com início, meio e fim. Mas tem também a ART de obra ou serviço de rotina, que o pessoal chama de ART múltipla. Essa é uma mão na roda para quem faz muito serviço parecido e rápido durante o mês, tipo manutenção, vistoria, laudo padrão para vários clientes. Dá para agrupar tudo numa ART só por mês. Bem prático. Nossa, isso deve ajudar muito certos profissionais. Otimiza, né? E tem mais algum tipo? Tem sim, a ART de cargo ou função. Essa é para quem é contratado, tem vínculo empregatício para exercer uma função técnica contínua na empresa. Ela formaliza a responsabilidade técnica daquela posição, daquele cargo. Normalmente, quem paga essa ART é a própria empresa. Ajuda a mapear quem responde pelo quê dentro da estrutura da empresa. Faz sentido. Agora, muitos projetos, principalmente os maiores, não tem só um profissional, tem equipes, né? Como é que a ART lida com essa colaboração? A resolução detalha isso bem. Se é um profissional só, é participação individual. Agora, se tem mais gente, se for trabalho intelectual junto, tipo no projeto, mesma área de formação, é coautoria. Se for na execução da obra ou serviço,
também gente da mesma área trabalhando junto, aí é corresponsabilidade. E se for um contrato só, mas com profissionais de áreas diferentes, cada um no seu quadrado, aí configura equipe. E o ponto-chave aí parece ser ligar todas essas pontas, né? Para ficar claro quem fez o quê. Justamente. A vinculação é fundamental. Qualquer ART nova que tenha a ver com uma atividade que já tem uma ART principal, seja um aditivo, troca de profissional, entrou um subcontratado, o pessoal da equipe, essa nova ART tem que ser ligada eletronicamente na ART inicial do projeto. Isso cria um rastro, sabe? Um mapa de responsabilidades. Mostra quem respondeu pelo quê, quando. É um jeito de não deixar brecha, de não diluir a responsabilidade. Falando em rastro em ciclo, a RT não dura para sempre. O que acontece quando o trabalho acaba? Ou se para no meio? Vamos ver primeiro o mais comum. Terminou ou interrompeu. A baixa da RT. A baixa da RT, ela sinaliza oficialmente que a participação daquele profissional naquela responsabilidade acabou. Pede a baixa eletronicamente e diz o porquê. Ou concluiu tudo, ou interrompeu. Interrompeu pode ser por rescisão de contrato, troca do técnico, obra parada, vários motivos. Mas olha, um ponto crucial que a resolução deixa bem claro. A baixa encerra a participação dali para frente, mas não livra o profissional da responsabilidade pelo que ele fez enquanto atuava. A responsabilidade administrativa, civil, criminal. Pelo período de atuação, continua valendo. Isso é muito sério. E quem é que pode pedir essa baixa? Geralmente é o próprio profissional que pede, ele informa o motivo que foi concluído ou em que pé parou a obra, mas o contratante ou a empresa contratada também podem pedir. Só que aí o CREA avisa o profissional, dá um prazo para ele se manifestar antes de confirmar a baixa. E tem casos de baixa automática também, né? Se o profissional falece, se tem o registro cancelado, ou se ele sai da empresa pela qual ele era responsável técnico. E se for uma situação mais definitiva? Tipo, a atividade nem começou, de fato. Ah, aí não é baixa, é cancelamento da RT. Isso acontece se nada do que estava previsto na RT foi feito. 0. Ou então, se houve duplicidade. O mesmo profissional registrou 2 RTs iguais por engano, pagou 2 vezes, aí uma delas pode ser cancelada para corrigir. O pedido de cancelamento normalmente vem do profissional ou do contratante. Certo. Agora, o cenário que parece mais grave. A nulidade da RT. O que leva a isso? É quando ela é inválida desde o começo? Exatamente. Nulidade é pesado. Significa que a RT é considerada inválida desde que foi emitida, como se nunca tivesse existido legalmente. E as causas são sérias, mostram um problema na raiz do registro. Erro muito grosseiro no preenchimento que não dá para corrigir, atividade de escrita que o profissional nem tem atribuição legal para fazer, comprovação na justiça de empréstimo de nome, aquele famoso caso do profissional que só assina, mas não participa de verdade, ou outras formas de exercício legal da profissão, ou até se apropriar do trabalho de outro colega. Decidir pela nulidade, geralmente, passa por uma análise mais funda lá nas câmaras especializadas do CREA. É um processo sério. Entendi a gravidade. Agora, todo esse processo, registrar a RT, dar baixa, isso vai criando um histórico para o profissional, para a empresa, né? Onde entra o tal do acervo técnico. Precisamente. Todo esse conjunto de ARTs que foram registradas direitinho e depois baixadas, ou seja, de trabalhos que terminaram ou que tiveram etapas concluídas e comprovadas, forma o acervo técnico profissional. Pensa nisso como o currículo técnico oficial do profissional, validado pelo sistema CONFEA-CREA, é o registro formal da experiência que ele acumulou. E as empresas? Elas também têm um registro desses? Sim, para as empresas, pessoas jurídicas, o nome é acervo operacional. Ele reflete a experiência da própria empresa, executando serviços de engenharia, agronomia, e essa experiência é comprovada pelas ARTs dos profissionais que trabalharam em nome dela. Podem ser funcionários do quadro técnico da época ou profissionais contratados especificamente para aqueles projetos. Ok, então temos os acervos. Mas como é que um profissional ou uma empresa prova essa experiência? Numa licitação, por exemplo, ou para um cliente novo?
Aí entram as certidões oficiais que o CREA emite. Para o profissional, o documento-chave é a CAT, a Certidão de Acervo Técnico Profissional. Para a empresa, é a CAO, Certidão de Acervo Operacional. Essas certidões basicamente listam as ARTs relevantes daquele acervo que foi solicitado e atestam oficialmente aquela experiência para quem precisar ver. São documentos importantes. E aqui volta a aparecer uma figura que você mencionou, o atestado. Qual é a ligação dele com a CAT, principalmente? A CAT é uma certidão de acervo técnico profissional. O atestado é um atestado. São documentos diferentes com algo similar. Precisam ser concordados entre si por todas as partes e coloquem um peso universal, o seu atestado. Eles também expressam as práticas da sua empresa ou da sua pessoa, numa questão prática e documental. O atestado é fundamental nessa história. Ele é uma declaração formal emitida pelo contratante do serviço ou da obra. Nesse documento, o contratante descreve o que foi feito, confirma as características técnicas, quantidades, prazos, local, quem foram os responsáveis. Ele funciona como um complemento à RT, sabe? Traz detalhes que talvez não estejam na lotação e principalmente confirma que aquilo foi mesmo executado. Muitas vezes, para emitir a CAT, o CREA exige a apresentação desse atestado, especialmente para comprovar a conclusão de parte de uma obra que ainda não acabou ou para validar detalhes específicos da experiência. Entendi. O cliente emite, mas quem? Lá no cliente, deve validar as informações técnicas do atestado. Qualquer um pode assinar? Então, o ideal, segundo a resolução, é que seja um profissional habilitado do próprio quadro técnico do contratante, alguém da área. Se o contratante não tivesse profissional, ele pode indicar um profissional externo, também habilitado, para analisar e confirmar os dados técnicos. Mas aqui tem um ponto de atenção que a resolução deixa bem claro. A responsabilidade pela veracidade do que está escrito no atestado é de quem emitiu, o contratante, não é do CREA. Ah, interessante essa distinção. O CREA não valida o conteúdo técnico do atestado, então. O CREA recebe o atestado normalmente junto com o pedido da CAT feito pelo profissional. Ele verifica se as informações batem com a RT, se o documento está formalmente correto e, se estiver tudo ok, ele registra esse atestado vinculando ele à CAT. O CREA pode até colocar observações na CAT se notar alguma inconsistência ou se a análise tiver alguma limitação. Mas a responsabilidade pelo conteúdo em si é do emitente. Conseguir esse atestado bem detalhado e correto do cliente, às vezes, exige uma boa conversa, uma colaboração entre o profissional e quem contratou o serviço. Certo. Chegando mais para o final da resolução, ela fala sobre implementar tudo isso, padronizar em nível nacional. Como foi esse processo? Sim, um dos grandes focos foi justamente unificar os procedimentos, garantir que o sistema todo funcionasse de forma eletrônica integrada em todos os CREAs do Brasil. A resolução deu prazos para os conselhos regionais se adaptarem, atualizarem seus sistemas para fazer tudo isso online. Registrar RT, processar baixa, cancelamento, nulidade, emitir as certidões CAT e CAL, registrar os atestados. Foi um esforço grande de modernização e padronização mesmo. E claro, ela revogou a resolução antiga sobre a RT, a 1025 de 2009, para consolidar as novas regras. Então, para a gente amarrar tudo, qual seria o grande resumo do impacto dessa resolução 1137? Olha, eu diria que ela representa um passo importante para dar mais clareza, mais segurança jurídica e, principalmente, mais rastreabilidade para a responsabilidade técnica na engenharia e agronomia no Brasil. Desde como a responsabilidade é registrada com os tipos de ART, as regras de colaboração, passando por como se gerencia o ciclo de vida dessa responsabilidade, baixa, cancelamento, nulidade, até como a experiência é comprovada com acervo, CAT, CAL e o atestado. A ideia central é ter um sistema mais robusto, mais transparente e mais adaptado às diferentes formas de trabalho e contratação que a gente tem hoje. Fica aqui, então, uma reflexão final. Com toda essa estrutura detalhada para documentar,
para verificar responsabilidade, experiência técnica, ARTs ligadas, atestados dos clientes, certidões oficiais. Será que esse sistema, na prática do dia a dia, consegue ir além da formalidade? Será que ele realmente impulsiona a qualidade, a accountability nos projetos? Ou corre risco de virar só mais burocracia em alguns casos? Especialmente se a gente pensar em áreas como obras públicas, que a própria resolução menciona, onde transparência e responsabilidade são tão cruciais. É um ponto interessante para a gente observar como essa norma vai se desdobrar na prática.